primeira coisa que eu percebo antes de tirar esse plastiquinho é que ele é muito leve. Ele tem uma tela de quase 7 polegadas e pesa 155 gramas. Você tá aqui, vai, não, ninguém tá indo, pô, toma! Jogou o celular no chão. Caraca, eu podia fazer isso, ó. Arremessei ele no chão. Eu me empolguei aqui. Em um jogo como o Free Fire, a gente consegue facilmente superar aí 60 quadros por segundo. Aqui, nesse caso, ó, a média fica aí acima de 80, né? E, muito bem, senhoras e senhores, esse é o produto que nós vamos conhecer no vídeo de hoje. Duas coisas que faz tempo que eu não falo aqui no canal. Um smartphone gamer e que custa menos de R$ 2.500. É o Infinix Hot 60 Pro Plus. E ele vem nessa edição aqui que a gente recebeu para conhecer, toda especial em parceria com o Free Fire. A gente vai fazer um unboxing dele e conhecer tudo sobre esse produto depois da vinheta. Vamos nessa! E fora o custo-benefício, aqui na caixa a gente vê aí um dos destaques desse smartphone, que é a espessura. Ele tem menos de 6 milímetros e com isso ele é o smartphone mais fino do mundo com uma tela curva 3D. Sabe aquela tela que tem a bordinha curvadinha? Então, esse carinha aqui é o mais fino com esse tipo de tela. Inclusive com certificação do Guinness, de smartphone gamer com tela curva 3D mais fino do mundo. Apenas 5,95 milímetros, mas ainda assim trazendo uma bateria boa, hein? De 5.160 mAh. Um produto que tem o preço oficial de R$ 2.325, mas que neste mês está por um preço promocional de R$ 1.395. Ou seja, 40% de desconto, atendendo aí um público que procura um smartphone custo-benefício para jogar. Tanto é que a caixa aqui, né, já deixou claro que ele é um smartphone gamer. A gente tem essa parceria com o Free Fire, 256 GB de armazenamento e 16 GB de memória, combinando 8 GB de memória RAM, mais 8 GB do armazenamento que complementa ali. E a gente vai falar sobre isso e muito mais, mas antes, vamos abrir aqui esse produto. A gente tira essa caixinha aqui da edição especial do Free Fire. Aí nós temos a capinha normal dele. Lembrando que essa marca faz muitos produtos custo-benefício, inclusive o Nanete já falou sobre alguns smartphones da Infinix aqui no canal, mas particularmente é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo sobre essa marca. Então vamos lá, vamos às minhas primeiras impressões aqui. Bora tirar aqui da caixa, ó, Infinix AI Phone. Claro que temos inteligência artificial. Aqui nós temos o produto que, ó, vocês podem ver, ele já foi aberto antes, né? Mas eu não abri antes. Tô tendo essa experiência aqui pela primeira vez. Mas eu gosto que, ó, a caixinha ela tá recheada aqui, hein? Acho que tem coisa boa. Deixa eu abrir aqui o restante pra gente ver. Olha lá, tem bastante coisa aqui, ó. Papelado, ó, licença da Qualcomm, que é do modem dele. Aqui tem um outro papelzinho. Tem um papelzinho aqui com um código promocional do outro lado que eu vou tomar cuidado para não mostrar, porque vai ser meu isso aqui, se alguém já não resgatou. Mais papeizinhos, ó, bastante papel aqui, bastante informação. Aqui nós temos, um guia de instalação de uma película, porque ele já vem com uma película na caixinha. Além do que, acho que ela está instalada, inclusive, nesse modelo aqui. Além do que, ele já vem com uma capinha aqui, ó, transparente. É legal essa capinha, né? Parece uma textura de vidro que a gente usa em decorações em casa, né? Interessante aí, ó. Solid Glass. É Liquid Glass, é Solid Glass. E aí, que beleza, galera! A gente tem um carregador aqui dentro da caixa, e um carregador parrudinho até, hein? 45 watts de potência. Pois é, ele conta aí com um carregamento rápido, o que é bacana, já que a bateria tem mais de 5.000 mAh, e um cabo aqui, USB tipo A para USB tipo C. Uma caixinha recheada aí de acessórios, incluindo a capinha, carregador e o cabo, além de uma película também, que nesse que a gente recebeu aqui já está instalada. Que bom, viu? Porque, olha, tem que ser feito com calma esse negócio de instalar película, senão ficam umas bolinhas aí, então façam com cautela. E agora, com o smartphone em mãos aqui, a primeira coisa que eu percebo antes de tirar esse plastiquinho é que ele é muito leve. Ele tem uma tela de quase 7 polegadas e pesa 155 gramas, daí a espessura. Mas manteve a bateria de mais de 5.000 mAh, né? Ao contrário de outras fabricantes aí que faz o celular mais fino que a bateria não dura e eu tive que desistir dele. Destaque aí para o design de 5,95 milímetros, o carregamento de 45 watts, a Infinix AI e também a tela que é AMOLED com 144 Hz. Vou tirar aqui esse
plastiquinho. Já está ligando, porque o burrão apertou o botão aqui enquanto estava tirando o plastiquinho, mas é bom, né? Já vai iniciando aqui. E vamos tirar essa etiquetinha aqui também pra gente ver a beleza dessa cor. E olha, a primeira impressão segurando ele é que realmente, ó, é muito fino. Então, menos de 6 milímetros num smartphone gamer com bateria de 5.000 mAh, mas o peso é o que mais chama atenção. Abaixo de 160 gramas. Realmente muito leve e bem confortável para esse tamanho aqui de celular, que costuma ser mais pesado, né? Segunda coisa que chama muita atenção é a cor dele, olha. Ele tem uma cor que é, se não me engano, essa aqui é a Misty Violet. É uma cor que é meio violeta, mas meio azul também, dependendo de como a luz bate, né? Então você vê que tem essa transição aqui de cor, mas ao mesmo tempo não é tipo, nossa, que cor, né? Escandalosa, que chama atenção. Não, achei bacana e acho que a capinha aqui vai manter, né? Olha lá, esse aspecto dele, da cor. Então dá até um efeito legal essas linhas aqui dessa capinha. Achei bacana para uma capinha que já vem com ele e mantém as laterais, né? Livres, afinal, nós temos o vidro curvo aqui no cantinho, né, que é o tal do vidro 3D, ó, ele faz essa curvinha, e aí a capinha ela tem que ser vazada dos lados pra gente não perder esse efeito na hora do uso. Mas deixa eu tirar a capinha aqui pra gente continuar o vídeo. Bora então pro nosso hands-on do Infinix Hot 60 Pro Plus. Lembrando que a Infinix é uma marca que foca em smartphones custo-benefício, Hot é a linha gamer deles e Pro Plus é o que há de melhor nessa linha, né? No ano passado era do 50 e agora estamos aqui no 60. E assim, um dos principais destaques desse produto é que ele é muito fino, né? Então a gente já falei disso aqui, menos de 6 milímetros, 5,95 milímetros aqui de espessura, super leve, 155 gramas. E como é que eles conseguem isso? Aqui a gente tem uma construção que usa aí um monobloco de alumínio aeroespacial. Pois é, na parte traseira tem uma fibra de vidro super fina de 0,36 milímetros. E na frente nós temos aí Gorilla Glass 7i. Nessa combinação eles garantem que esse smartphone está 4 vezes mais resistente à flexão. Então se você fizer força aqui, ó, para tentar dobrar ele, eu não consigo. Eu não consigo dobrar. E assim, em outros smartphones, a gente até, nossa, que besteira porque você vai fazer isso. Mas num smartphone gamer, você vai dar pra alguém jogar isso aqui, ou você vai jogar nesse produto aqui, a hora que você perde a ranqueada porque o time não ajudou, não ouviu a call, aí dá vontade de dar uma entortada no celular. Então é bom que ele seja resistente. E aqui... tá bom. E por falar em resistência, ele também tem certificação IP65, ou seja, resiste a poeiras e respingos de água, né, jatos de água. E ele também tem uma certa resistência a quedas, então se você jogar ele na parede, ele pode resistir. Me disseram que eu posso testar ele com uma queda aqui de 1,5 metro. Eu vou testar aqui em cima da mesa, ó. Ó, meio metro já tá bom já. Eu nunca me acostumo com isso. Não fez nada, não. Tá zero, ó. E se cair com a tela pra baixo? Ai! Nossa, velho. Eu achei que tinha trincado. Não, tá zero. Não aconteceu nada, ó. Tá de boa. Agora vamos simular o estresse da ranqueada. Você tá aqui, vai. Não, ninguém tá indo, pô! Toma! Jogou o celular no chão. Caraca, eu podia fazer isso, ó. Arremessei ele no chão. Eu me empolguei aqui. Projetei o meu trauma real aqui agora. Mas tá certo que o chão aqui é um carpete fininho, né? Mas tá de boa, então... Legal, é resistente mesmo. Então é isso aí. Me acostumei agora. O Will maltrata o smartphone. Não, galera, o smartphone é feito pra aguentar. Eu tenho que testar aqui. Ele só ficou com uma sujeirinha aqui. Mas era só sujeirinha, eu passei o paninho e saiu. Então tá zero. Agora, continuando sobre o design desse produto, nós temos aqui na parte inferior a porta USB tipo C, falantes, microfones e a gavetinha aí para o chip de operadora. Vou puxar aqui a gavetinha só para mostrar para vocês que também ele é dual chip. A gente pode colocar 2 chips, olha lá. Um de cada lado aqui da gavetinha, então vai aqui desse lado, o outro vai do outro lado, mas não tem aí um slot para cartão microSD, ou seja, a memória não é expansível. Então ele vem em opções com 128 GB ou 256 GB de armazenamento, como esse daqui que eu recebi para testar, mas não dá para expandir a partir daí. E aqui na parte de cima a gente vê a outra furação do falante, já que ele tem um som estéreo,
E um outro diferencial que é o som da JBL, né? Tem um logo aqui da JBL. Do lado direito nós temos o botão para ligar ou desligar e também os botões aí para volume. Então é isso sobre o design desse smartphone. Acho que as três coisas que mais me chamaram a atenção são o peso, a espessura e a resistência, que também tá bem legal. Agora vamos falar sobre a tela, que também é um outro ponto positivo e muito importante em um smartphone gamer, que é uma tela de 6.7 polegadas, com resolução 1224 por 2720 pixels, numa proporção de 20:9. Mas as especificações mais legais dessa tela são a qualidade da tela, né, por ser uma tela AMOLED, a taxa de atualização de 144 Hz, o que é excelente quando o jogo suporta, é claro, e o brilho, que chega num pico de 4.500 nits. 4.500 nits de brilho é bastante coisa. Ó, coloquei... Olha aí, ó. Cara, não dá pra ver nada, né? Eu coloquei o brilho no máximo aqui, ó. Baixando aqui a central de controle, tá aqui o brilho no máximo. Lembrando que, né, 700 nits é o típico, aí a gente tem no HDR 1600 e o pico pode chegar aí até 4.500 quando você tá jogando debaixo do sol. E agora o papo é sobre as câmeras desse smartphone, começando pelo que nós temos ou não aqui na parte traseira. E olha, olhando de longe, eu achei, e vocês também devem ter achado, que ele tinha 3 câmeras traseiras. Mas na verdade ele tem apenas uma câmera traseira. Uma câmera principal, que é essa primeira aqui em cima, ó, de 50 megapixels f1.9. E o sensor é um sensor da Sony, é um IMX882, tem essa resolução de 50 megapixels. Ele grava vídeos em Full HD, 30 quadros por segundo e até 1440p, 30 quadros por segundo também, mas não faz 4K. E não tem uma estabilização ótica, né? Ele até tem um modo de estabilização que melhora um pouco a qualidade dos vídeos, mas nativamente ele trabalha aí sem estabilização. E não temos uma câmera ultra-wide, não temos uma câmera telefoto, nós temos aqui sensores decorativos. Isso, sensores decorativos, restauração de pixels e o caramba. E olha, sinceramente eu fucei bastante para tentar entender se não era algum sensor auxiliar, se não tinha alguma função, mas mesmo tampando aqui, ó, não muda nada. Ó. Eu tô vendo aqui um X e a gente tem o 2X que é digital, né, na câmera aqui. E mesmo obstruindo aqui os sensores, ou mesmo indo aqui para o modo vídeo, ó, não dá nenhuma diferença, não muda nada. Então eu não entendi qual é que é dessa. Eu entendi que é decorativo, né? Mas pode induzir ao erro de você pensar que tem uma câmera ultra-wide, tem uma câmera tele, uma câmera macro, mas não tem. A gente tem, porém, aqui do lado um LEDzinho, né? Para você usar no modo lanterna, que é o que a gente mais usa os LEDs do smartphone, ou para tirar fotos e dar uma iluminadinha no vídeo. E assim, pelo preço dele, pela categoria dele, uma câmera só, eu acho que tá ok, né? Afinal, a tela e o som são muito bons, né? Eu acho que esse é o foco nessa faixa de preço. Mas não sei se precisava tentar enganar desse jeito. Já a câmera frontal é perfurada aqui na frente com 13 megapixels f2.0. E ainda aqui na parte da frente a gente tem um leitor de impressões digitais também. Eu inclusive coloquei ele para fazer aqui agora essa configuração, ó. Leitorzinho ótico aqui debaixo da tela, vai piscando conforme eu vou colocando o dedo e escaneando a minha impressão digital. Já fiz a primeira fase aqui do processo. Vamos à segunda fase e terminou. E pronto, ó lá. Agora eu posso desbloquear aqui, ó, só colocando o dedo. Fica um pouquinho para baixo aqui, mas é uma questão de hábito, ó lá. Você logo se acostuma. Também não precisa fazer isso que eu tô fazendo aqui não. Só de colocar o dedo aqui, ó, ele já desbloqueia. E por fim, sobre as especificações técnicas desse smartphone, a gente tem aí a bateria, que são 5.100 mAh com um carregamento rápido de 45 watts. É um smartphone otimizado para o carregamento, então ele tem vários modos para recarregar a bateria, como por exemplo aquela proteção noturna, ele carrega até 80% e aí segura até a hora que ele sabe que você acorda, aí ele termina a carga, né? Continua me impressionando com 5.000 mAh num corpo tão pequeno como esse. E a Infinix garante aí uma durabilidade estendida da bateria. Eles prometem uma durabilidade de 5 anos, até 1.800 ciclos de recarga, o que equivale a mais ou menos 5 anos numa média de uso normal, mantendo pelo menos 80% da saúde da bateria. Smartphone gamer, importante, hein?
Agora vamos falar do sistema e da experiência nos jogos, mas antes disso, espera aí que eu preciso fazer uma configuração aqui, baixar uns joguinhos e experimentar um pouco. Segundo dia. E pronto, baixei alguns joguinhos aqui, já brinquei um pouquinho, vou trazer a minha opinião aqui para vocês, mas antes vamos recapitular as especificações técnicas desse produto. Então aqui nós temos um chip Helio G200. É um SoC, um System on a Chip, fabricado aí no processo de 6 nanômetros, e aí aqui nós temos 8 núcleos. São 2 núcleos de desempenho e 6 núcleos de eficiência. Os 2 núcleos de desempenho são 2 Cortex A76 que rodam a 2.2 GHz e os 6 núcleos de eficiência são Cortex A55 rodando a 2 GHz. Temos também a GPU aqui Mali da MediaTek, uma GPU G57MC2 que roda com um clock de 1.1 GHz. Então esse é o chip que equipa aqui esse smartphone e aí nós temos a memória RAM. Ele tem 8 GB de memória RAM que é expansível via ROM, né, que eles chamam aí de fusão de memória. Por padrão vem com mais 5 GB e aí você pode escolher aqui e definir até 8 GB, aí o 8 mais 8, 16 que a gente viu ali na caixinha, mas é importante deixar claro que a memória RAM é 8 GB. Essa memória adicional, né, a memória do armazenamento usada como memória RAM, ajuda quando estourar. Chegou em 8 GB, ele precisa de mais memória, ele pega do armazenamento, mas é consideravelmente mais lenta. Então é uma ajuda, é legal ter esse recurso, mas a gente não pode dizer que são 16 GB de memória RAM, né? São 16 GB de memória combinando aí essas duas memórias que a gente faz aqui. Então é isso sobre as especificações. O restante a gente já falou, né? A tela, o som, etc. E como esse é um smartphone que tem aí toda uma parceria com o Free Fire, nada mais justo do que abrir esse jogo para a gente fazer aí o primeiro teste. E como um smartphone gamer, nós temos um overlay que tem configurações adicionais e também exibe aí status em tempo real. Então quando estamos com o jogo aberto, se eu deslizar aqui nesse cantinho da esquerda para a direita, a gente abre o menu especial para jogos, que aí vai mostrar como é que tá o uso da CPU e da GPU, tá bem de boa. Temos aqui alguns modos, agora ele tá rodando aí a 91 quadros por segundo. Se eu colocar no modo de economia de energia, ele derruba para 60 para otimizar a bateria, né, durar ainda mais. Mas eu vou deixar ele aqui, no modo desempenho aqui, nesse vídeo. Então aqui, essa primeira tela, nós temos aí os recursos básicos, tem um relógio aqui em cima, alguns indicadores ali de bateria e outras informações também, capturas de tela, gravações de tela, limpeza de memória. Aí aqui a gente tem outras ferramentas, olha lá, cuidado com os olhos para jogos, que aí ele ativa um filtro aqui, dá aquela amarelada para reduzir a luz azul, né? E ajudar aí também a ter mais conforto visual. Estabilização na imagem. A gente tem também algumas configurações avançadas de controle que permitem personalizar a sensibilidade no toque e no deslizar também aqui da tela. Tem a opção aqui de ignorar o carregamento quando ele estiver conectado na tomada para evitar o superaquecimento. Então você está jogando, plugou ele ali, a energia vai direto para o smartphone e não carrega a bateria para evitar que ele aqueça demais. Você pode também travar o jogo quando a tela estiver apagada. Aí a gente tem aqui algumas opções para você não ser perturbado durante o jogo, tipo rejeição de chamada, chamada em espera e por aí vai, né? Opções para ocultar notificações. E aqui você pode ter algumas configurações adicionais de jogos. Então tem o alterador de voz mágico, que aí você tem alguns perfis aqui, alguns personagens. Aí já é parte da suite Infinix AI, né? Usando inteligência artificial também para dar essa modificada na voz, efeitos de luz também, efeitos aqui de aprimoramento gráfico, de som. Tem também controles de inclinação para você programar funções de acordo com o movimento aqui do smartphone. Então, por exemplo, eu toco aqui, venho aqui, virar para a direita. Então, a virada de smartphone para a direita vai ativar aí uma determinada função que você programa. Então, isso também é bacana aí para trazer mais funcionalidades para os jogos. E também o Magic Button, que é você programar os botões de volume, né, para aumentar ou diminuir o volume, para executar funções nos jogos. Então você ganha 2 botões aqui para programar no jogo. Olha, então nós temos os 2 botões virtuais aqui na tela que você arrasta eles, toca, segura e arrasta. E aí quando você apertar mais ou menos aqui em cima, vai executar uma ação ali, né? Ele vai apertar exatamente onde eu coloquei o botão. Legal, ajuda, né? Em um jogo como o Free Fire, a gente consegue facilmente superar aí 60 quadros por segundo. Aqui, nesse caso, a média fica aí acima de 80, né? No meu teste aí foi mais próximo de 90 FPS mesmo. Eu até acho que é mais uma limitação do próprio jogo do que do hardware que nós temos aqui, né? Então, por exemplo, em vários momentos do jogo, inclusive na queda inicial, que costuma ser um pouquinho mais pesado, né? Porque tem que mostrar um mapa inteiro, olha lá. A gente está aí a
mais de 80 quadros por segundo. Depois que caiu, ele estabiliza e fica muito próximo de 90. Mas assim, a experiência durante o jogo é ótima. Eu não tive nenhuma perda de desempenho significativa aqui. Às vezes, né, demora para carregar uma árvore ali no fundo, mas isso são coisas do próprio jogo, né? Não do celular em si. Também não senti que ele esquenta muito durante o jogo, mas assim, para mostrar um gameplay eu vou ter que abrir o COD aqui, porque, né, eu jogo mais Call of Duty, eu não manjo muito de Free Fire. Mesmo no COD eu já não manjo muito, mas é menos pior. Peguei! Aê! Agora eu tô no COD, que eu manjo um pouquinho mais do que o Free Fire. Bom, como vocês estão vendo, né? Não manjo... Bom, matei, né? Deu pra levar. Nesse jogo aqui, a gente tem uma limitação do próprio aplicativo para rodar em 60 quadros por segundo. Mas assim, ele carrega rápido e dá pra brincar bem. Olha lá, ó. Pegar aquele ali, ó. Dois. Levei 2. Então assim, pela faixa de preço dele, a gente tem uma experiência muito boa, viu? Carrega o jogo rápido, roda bem. Não sentimos stutters ou travadinhas durante os testes. Rodamos aqui alguns jogos, fizemos alguns benchmarks também para avaliar. E foi uma experiência bacana na proposta dele, né? Nessa categoria de um smartphone gamer intermediário que custa aí na faixa de R$2.000 ou até menos de R$1.500 nessa promoção. Então, é uma indicação legal para quem está procurando um smartphone gamer, mas não quer pagar caro. Uma tela excelente, uma experiência de som legal também e um chip que dá conta aí desses jogos mais competitivos, como o Free Fire e COD. Dá até para jogar umas coisas mais pesadas também, mas aí você não vai conseguir um refresh rate, né, um frame rate tão alto. É claro que essa questão, né, do frame rate ela é antiga já. Por mais que a gente tenha tela de 144 Hz, não são todos os jogos ou aplicativos que vão trazer suporte para isso. E quando a gente vem aqui nas configurações de tela do smartphone, a gente tem aqui a taxa de atualização. Você pode deixar no padrão, que aí vai limitar a 60 Hz e vai ajudar a economizar a bateria, ou deixar em alta para que seja 144 Hz. Mas também tem a opção de alternar automaticamente, aí o sistema vai definindo, e também personalizar de acordo com o aplicativo ou o jogo. Então a maioria deixa em 90 Hz para dar uma otimizada, mas você pode vir aqui e falar, ó, nesse cara aqui eu quero que vá até 120. Porém, aí vai depender do aplicativo ter esse suporte também, como é no caso aqui do COD. Por fim, o sistema operacional aqui é Android 15 e a Infinix promete 3 anos de atualizações. Essa interface que vocês viram aqui é a XOS, é a personalização do Android deles aí. E é isso aí, galera. Esse então foi o Infinix Hot 60 Pro Plus, um smartphone resistente, como comentamos aqui, um smartphone super fino que traz aí uma bateria bacana de 5.000 mAh, traz também uma tela bem legal de 144 Hz e um preço promocional deveras interessante. Nessa faixa de R$ 1.400 é uma escolha muito bacana para quem quer um smartphone gamer. Como eu comentei, assim, o foco não é muito nas câmeras, tá? Não é o forte dele, mas na hora de jogar, que é o que realmente é a proposta, e uma bateria que dura bastante, a gente tem aqui nele. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se interessou por esse produto, a gente vai deixar o link aí na descrição também. Eu agradeço a Infinix também pela parceria e pelo apoio aqui no Loop Infinito. Lembrando que esse vídeo é feito em parceria com a Infinix. Mas foi legal conhecer esse produto e eu ouvi falar que eles vão mandar mais um pra gente conhecer em breve aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí também, comenta o que você achou, se você já teve um smartphone da Infinix, comenta como foi a experiência que eu quero saber e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima. Falou! Eu nem preciso pegar, né, quando eu jogo ele pra cima, porque ele é resistente. Ó, tá zero, ó. Aconteceu nada, ó. Tá de boa. Tchau!